Olá pessoal, eu sou o Gerson Borini e hoje eu estou aqui em Campos do Jordão e eu vim mostrar esse novo lançamento da Volvo. Qual que é a imagem que a gente tem da Volvo? Carros que entregam segurança. Eu não sei se vocês sabem disso, mas, por exemplo, o cinto de segurança é uma patente da Volvo que ela disponibilizou para o mercado para todo mundo utilizar. Então, ela tem várias inovações tecnológicas e principalmente voltada para a segurança que acabaram fazendo evoluir muito os nossos carros. E agora a Volvo, além de continuar pegando por esse lado de segurança, ela também está pegando muito forte pelo lado ecológico, de salvar o planeta, de ter um carro mais limpo e tudo mais. E esse novo lançamento aqui que chega no Brasil, o EX30, é um carro que está muito dentro desse conceito. 17% do aço e do plástico desse veículo é reciclado. Na parte de alumínio, a mesma coisa, 25% é material reciclado. E o carro como um todo, esse EX30 de para-choque a para-choque, 95% dele é reciclável. Ele é um carro 100% elétrico. Chega praticamente em 3 versões. A versão Core, que é a de entrada, todo o pacote de segurança já está incorporado nesse carro. A diferença entre as duas versões de entrada é somente o tamanho da bateria. Você tem bateria para 250 km de alcance dentro do ciclo do Inmetro e no segundo você tem uma bateria para 338 km de alcance. A versão primeira de entrada está chegando por R$230 mil. E aí tem mais outras duas versões, uma intermediária e a versão de topo, que é essa aqui que nós estamos olhando hoje, dando uma volta nela, conhecer tudo que ela traz de novidade. E essa aqui ela chega por R$294 mil. Essa característica, né, da iluminação toda em LED, principalmente fazendo aquele martelinho do Thor, né? Aqui também é a luz de rodagem diurna e é a seta do carro. Ele é basicamente um SUV compacto, 2,65 metros de entre-eixos, mas a gente vê que as rodas elas acabam ficando bem na extremidade da carroceria, né? Vê que a roda dianteira está bem para frente e a roda traseira bem para trás, ou seja, aquele ângulo de entrada que a gente tem aqui fica bem favorável, o ângulo de saída fica favorável e a outra coisa que fica bem favorável também é o espaço interno que nós vamos ver depois. Nessa versão que nós estamos avaliando aqui hoje, conhecendo, é a versão topo de gama, a Ultra. A gente vê que ela tem essa característica de duas cores, né? O teto pintado em preto. Aqui não aparece, a hora que a gente olha de fora, mas lá de dentro nós vamos ver, isso aqui é um teto solar panorâmico. E quando a gente fala que isso aqui é um SUV, na verdade ele parece mais um hatch, né? Pela altura dele, a característica toda, mas ok, vamos falar que seja um SUV, né? E aqui na traseira, a gente vê, eu achei muito bonito esse desenho que fizeram da lateral dessa coluna C traseira aqui, com essas lanternas. Esse pneu aqui, ele é um 245/40, diâmetro de 20 polegadas, freio a disco é nas 4 rodas, ventilado também aqui na traseira. E o mais importante desse carro aqui, a tração dele é traseira e o motor elétrico está posicionado aqui no eixo traseiro. Então, todo o pacote de potência está concentrado aqui no eixo traseiro, né? E lá na dianteira, nós vamos já dar uma olhadinha, ficou o quê? Um porta-malas adicional naquele lugar que a gente normalmente vê um motor. Então, bem interessante. E depois nós vamos andar com esse carro e eu vou contar algumas coisas também andando da característica dinâmica desse carro aqui. Tem muita gente que tem medo, né, de andar com tração traseira, porque a tração traseira que se acelera e escapa, mas todos os controles de chassis, de suspensão, de tração que esse veículo tem, dá muita segurança para dirigi-lo em todas as condições. Na parte do porta-malas, a gente tem aqui 338 litros nesse porta-mala. A gente vê que ele vem aqui com
um carregador de bordo, né, aquele carregador auxiliar, nós vamos falar já melhor de toda essa parte de cargas. E na parte embaixo aqui do tampão, a gente tem apenas o kit de reparo do pneu, não tem um pneu reserva. Isso é uma coisa que, quando a gente fala desses pneus de 20 polegadas, uma coisa que me preocupa um pouco para a parte de mobilidade brasileira, porque é muito fácil cortar um pneu desse na lateral. E um kit de reparo desse não repara a lateral do pneu. E não é qualquer borracheiro que tem um pneu de 20 polegadas aí para nos vender no meio de uma estrada, né? E o fechamento também, nessa versão Ultra, é feito eletricamente. Na abertura do capô, tem aquele sistema de duplo acionamento da alavanca. E você não precisa ficar procurando aqui onde é que está aquela alavanca auxiliar. Ele levanta direto, tem molas a gás, a dobradiça do tipo pantográfico, é aquilo que eu comentei. Aqui na frente a gente não vê o motor. O que a gente vê? Um pequeno compartimento aqui para colocar uma mochila pequena, água, né, para o limpador de para-brisa basicamente. A Volvo utiliza duas fechaduras aqui do porta-malas, do capô dianteiro. Isso também é mais segurança, porque se der uma falha numa dessa, esse capô não vai abrir na tua cara em cima do para-brisa. Aí tem aqueles, mas Gerson, não tem o protetor aqui do anti-ruído no capô? Não precisa, né? Não tem motor aqui na frente, não tem nada fazendo ruído aqui. Para que você vai querer isolar, gastar dinheiro e jogar dinheiro fora, né? E muito bacana que toda a parte do cofre aqui dianteiro é todo pintado. Não tem o verniz, mas é todo pintado na cor do veículo. E a parte de carregamento de carga é feito por aqui, né? Tem duas portas, a porta do tipo 2, a porta CCS. E o que acontece? No veículo que tem o alcance mais baixo, ou seja, com a bateria de menor capacidade, utilizando o sistema combinado, ele faz cargas de até 136 kW em corrente contínua. Já no veículo que tem carga maior da bateria, capacidade maior da bateria, isso pode ir até 155, 158 kW de potência. Com isso, você consegue elevar a carga da bateria de 10% a 80% em cerca de 25 minutos. Bom, agora vamos começar a fazer a avaliação interna, começar pela parte traseira, né? Primeira coisa a gente vê aqui, essa porta, ela tem uma vedação legal nessa parte externa, que é para a parte de ruído de vento, que isso é uma das coisas mais importantes que tem num carro elétrico. A partir do momento que você não tem o ruído de motor, você precisa ter uma boa vedação de ruído de vento, porque senão você fica, ele acaba se sobressaindo aos demais ruídos do veículo. Bom, olha só que interessante, essa porta é o interior dela aqui, bem minimalista. A gente não vê aqui nessa porta os controles do vidro elétrico, por exemplo. Todo o material interno é material reciclado, é construído com material reciclado. Então fica bem bacana também, usaram muito no design. Esse veículo aqui tem um estofamento que ele é um tecido e é um tipo de um jeans. Eu achei muito bonito isso daqui e eu gosto muito mais quando o estofamento é revestido com tecido, porque ele é fonoabsorvente. Então os ruídos de rodagem e tudo mais acabam sendo absorvidos também pelo estofamento. Eu tenho 1,81 m de altura, o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir e vamos ver como é que a gente fica aqui dentro. Bom, a primeira palavra que me vem na cabeça é limítrofe, né? Você vê que o espaço no meu joelho aqui ficou bem no limite. É basicamente o que a gente vê em todos os SUVs compactos, essa distância aqui. Porém, esse aqui tem um agravante. O assoalho, ele acaba sendo muito alto, justamente porque a bateria está acomodada embaixo do assoalho. Então você vê que o meu pé fica muito levantado, ou seja, a altura do banco em relação ao piso é baixa. Então eu fico nessa posição aqui, onde eu praticamente não tenho apoio na parte dianteira da coxa. O espaço lateral para 3 pessoas, ele é também bem limitado. Eu digo que é um carro muito bom para 4 pessoas e o terceiro aqui no meio vai ficar bem apertadinho.
Mas vamos aos detalhes que eu consigo ver daqui de trás. Primeira coisa que me agrada bastante é esse teto solar panorâmico. Não tem uma telinha de fechamento, mas ao mesmo tempo ele consegue dar uma boa isolação acústica. A parte de UV também é bem filtrada por esse teto aqui. Então, você andando com o carro, você não sente calor na cabeça, não queima a careca aqui, não. Ou seja, vai muito bem. Tá? E a posição sentada aqui em termos de altura, eu consigo ter uma boa visibilidade, porém, esse tipo de encosto de banco, que ele vem integral, né? Um encosto com encosto de cabeça, ele acaba ficando um pouco grande demais, então prejudica um pouco essa visibilidade mais frontal. Mas a área iluminada toda é muito boa. E aí dentro daquele conceito minimalista, a gente viu, né, que não tem os interruptores de vidro nas portas, mas eles estão aqui, ó, estão bem posicionados, se a gente for ver. São dois aqui para os dois vidros traseiros e tem duas tomadinhas USB do tipo C, além de ter também um depósito aqui, que ele é até removível para você colocar alguns objetos. Nas laterais também tem, assim como na lateral de porta. E nós vamos ver que interessante que eles fizeram na parte do sistema de som. Vamos lá para a parte dianteira agora. Dentro desse conceito minimalista que a Volvo adotou no EX30, ela começa pela chave do veículo. Ela não tem uma chave presencial, não tem nada que para você atuar. Você tem simplesmente um cartão, olha só, um cartãozinho super fininho, que você posiciona ele aqui na parte dianteira do veículo, né, do console, e ele já lê que você está presente no carro. A hora que você senta aqui no banco, ele sente a sua presença, você não tem nenhum botão para dar partida no carro, simplesmente coloca o pé no freio, aplica os freios e utiliza a alavanca e já estamos aqui em drive para começar a dirigir o veículo. Então é um conceito bem minimalista mesmo, que facilita bastante a parte de operação. Eu achei esse desenho, apesar de ele ser bem simples, eu achei um desenho bem moderno. Da maneira como ele está desenhado, está fácil para a Volvo fazer um carro de direção do lado esquerdo ou transferir esse módulo para cá e fazer um carro com direção do lado direito. Na parte de condução, é que bacana esse volante aqui, eles saíram do tradicional redondinho e tal e fizeram um volante meio semi-quadrado, digamos assim. E falta o que aqui na frente? Falta o nosso painel de instrumentos, nosso quadro de instrumentos, onde a gente vê todas as informações do veículo. Foi tudo transferido para essa tela central. Mas por incrível que pareça, depois que você dirige esse veículo por 10, 15 minutos, você se acostuma com isso daqui, você não precisa ficar olhando para cá, praticamente ele está dentro do teu campo normal de visão, fica muito fácil de dirigir o veículo. Principalmente porque ele tem o sistema de controle de velocidade de cruzeiro do tipo adaptativo, que você aciona aqui pelo lado esquerdo do volante. Ele tem a vantagem, por ser adaptativo, de fazer o sistema ande e para também no trânsito. A alavanca de câmbio é essa daqui, tá? Do lado direito aqui do volante, com as posições normais. E ao apertar, né, pressionar o parking, automaticamente já aplicou o freio de estacionamento nas rodas traseiras. Não temos um segundo botão aqui de freio de estacionamento. Do lado direito, nós temos os controles principais do sistema de som. E no sistema de som tem um negócio muito diferente que todas as versões do EX30, desde a versão de entrada, tem. É essa peça aqui em cima, na base do para-brisa, é um soundbar, ou seja, é daí que vem todo o som para o carro, é distribuído o som dentro do veículo. Eu gostei bastante assim, da posição de dirigir aqui, da visibilidade aqui do ponto do motorista, com a vantagem que o banco ele tem ajustes elétricos. E olha que interessante, no conceito ainda minimalista, a gente aperta o botão central aqui, a gente altera aqui na tela qual que é a ação que você pode fazer no ajuste do banco. O volante de direção, ele tem ajuste de distância, né, e ajuste de altura.
E naquele ponto ali na frente que ficou faltando um quadro de instrumentos, essa telinha preta, essa moldurinha preta que está aqui, isso aqui na verdade é um sensor que ele tá, uma câmera que está olhando para o motorista. Então, se ele percebe que o motorista está dando umas piscadas muito longas ou está perdendo a atenção, o foco da frente, ele traz um alerta aqui, opa, está na hora de você parar e descansar e tomar um café. Espelho retrovisor, tanto o interno quanto os externos, eles são do tipo eletrocrômico. E na central multimídia, a gente faz a maior parte das configurações do veículo, com a grande vantagem que você tem aqui o Google Assistant. Então você tem a possibilidade de usar os comandos de voz do Google para solicitar ações no veículo. Tá? E uma outra coisa bem interessante, a gente não tem aqui botão de farol, farol de neblina e tudo mais, é tudo comandado por aqui. Olha só, até o porta-luvas é comandado por aqui e ele abre aqui o porta-luvas que está na parte central do veículo, não mais ali na parte lateral. Novamente naquele conceito do mesmo painel praticamente servir para carro direção lado direito e lado esquerdo. E por aqui você pode comandar aqui, ó, sistema de luzes, pode deixar aqui no automático, por exemplo. Aqui, ó. Então, e para confirmar, olha só que interessante, todos os comandos que você faz por aqui, você faz a confirmação no volante de direção. O sistema de ventilação, nessa versão de topo aqui, ele é de 2 zonas. Você pode colocar mais aplicativos, você tem aqui YouTube, você pode colocar o teu Spotify, até mesmo o teu Waze, caso você não goste de utilizar o Maps, você pode baixar aqui e fica bem personalizado para você mesmo. A Volvo informa que até o final deste ano o Apple CarPlay estará disponível no veículo. Já o Android Auto, praticamente eu acho que eles não vão vir com isso, porque esse sistema já é basicamente um Android Auto. Na porta dianteira também não tem interruptores de vidros, de abertura dos vidros. Eles estão aqui. São 2 interruptores que estão aqui no centro. Então, são só 2, né? Mas ele tem o seguinte recurso. Tem esse botão Rear aqui, que você ativa os traseiros. Então, ao ativar o traseiro aqui, esses 2 botões passam a comandar os 2 vidros traseiros. Desabilitou, eles voltam a comandar os vidros dianteiros. E naquela parte de Geo Effect, né, que seria o efeito joia, essas maçanetas das portas dianteiras e traseiras, com esse friso adicional, dá um destaque. A mesma coisa acontece aqui nos difusores de ar. Para a parte do celular, aquilo que eu sempre comento também, às vezes a gente entra no carro com o celular e não sabe aonde pôr, né? Esse veículo tem aqui o carregador por indução. Na parte de auxílio ao motorista, também aquilo que eu falei no começo, a parte de segurança do EX30 não foi deixada de lado, ele tem vários itens de segurança. Eu vou mostrar alguns na hora que eu estiver dirigindo o carro na estrada, mas o principal é o Pilot Assistant, que você acionou o Pilot Assistant, ele mantém dentro das faixas, tem a parte de alerta de ponto cego dos retrovisores externos, tem a frenagem autônoma de emergência, tudo aquilo que te traz realmente segurança. Bom, gente, agora a gente já conversou bastante, já mostrei bastante aqui para vocês. Vamos sair com esse carro na estrada, nós vamos dar uma volta com ele pela rodovia Carvalho Pinto e subir de volta aqui para Campos do Jordão, para dar uma boa impressão para vocês de como que é dinamicamente andando com o Volvo X30. Vamos lá? Bom, pessoal, agora que a gente já conheceu o carro por fora e esses detalhes internos aqui, vamos fazer uma avaliação dinâmica. Primeiro esse trecho aqui da Carvalho Pinto, velocidade de cruzeiro aqui 120 km por hora, no GPS eu coloquei 125 no Pilot Assist, né? Esse Pilot Assist basicamente ele é um sistema semi-autônomo de condução. Tem aquela sistema de alerta de saída de faixa, que ele, se você começa a comer uma faixa para cá sem ligar a seta, ele te avisa e puxa o carro de volta.
A hora que eu dou a seta para a direita, ok, eu mudo de faixa normalmente. Ele te obriga, obviamente, a ficar com as mãos ao volante. Então, do mesmo jeito que a gente vê uma série de detalhes minimalistas no carro, a parte de condução também é bem minimalista, é bem fácil de conduzir esse veículo aqui. Depois que você se acerta aqui com alguns comandos, ele tem um sistema de leitura das placas de velocidade de trânsito. Então ele faz o reconhecimento da velocidade e ajusta a velocidade do controle de cruzeiro para o que ele leu nas placas. Então, às vezes você vem aqui ajustado, que nem eu estou aqui para 125, ele lê aquelas placas duplas, né, que é 120 e 90, às vezes ele interpreta que é 90 por hora e modifica aqui o setup da velocidade e praticamente freia o veículo autonomamente até chegar nos 90 por hora. Então, isso é uma coisa que você tem que se acostumar um pouco, ou então, se não quiser que isso aí funcione, é só entrar aqui nas configurações e desabilitar. Olha aqui, ó, o que eu falei. Ele leu a placa ali agora de 90 por hora e freou o carro para 90. Então, isso é uma coisa que o pessoal da Volvo deveria endereçar e resolver isso daqui, porque isso pode causar incômodo para alguns usuários, né? Outra coisa que me incomodou um pouco e demora um tempinho para a gente ajustar é a chave de seta. Ela tem duas posições. A primeira, que seria um meio curso, que ele dá somente as 3 piscadinhas para você mudar de faixa. E o segundo, que seria uma conversão propriamente. E aí, para você voltar ela ou desligar, né? Vamos dizer assim, a seta ligada, você tem que ter um pouco de sensibilidade no dedo aqui, porque senão você liga para a esquerda, liga para a direita, joga para a esquerda, joga para a direita. Então fica meio confuso. Continuando aqui nos modos de condução, ele tem simplesmente um modelo só de condução, ligou e vai embora. A única coisa que você tem é, ou você aciona o drive simplesmente, ou o Pilot Assist. E também não tem aquela função B que a gente vê em vários carros elétricos, que é o brake, né? Que é para maior regeneração de energia e maior conservação de velocidade quando você está fazendo uma descida de serra. O que ele tem a condição de fazer é habilitar o one pedal, né? Que é aquela condição em que você acelera e freia somente com o pedal do acelerador. Ou seja, que você tira o pé do acelerador, ele já faz uma frenagem regenerativa. Eu vou desabilitar o modo Pilot Assisting, e vou dirigir na mão praticamente o veículo, e vamos ver também como aqui começa a ter um pouco mais de irregularidades no piso, a gente já começa a ver como que é a resposta em termos de suspensão. Ele está bem equilibrado, não é um carro solto em função do peso. Aquele esquema de carro elétrico de ter as baterias aqui na parte de baixo do assoalho acaba dando uma condição, vamos dizer assim, de estabilidade muito boa, com pouca rolagem da carroceria, do equilíbrio que tem entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro. A gente vê que o carro ele trabalha bem numa paralela mesmo, os dois trabalhando numa frequência muito parecida, dando bastante conforto para os usuários aqui. E falando em conforto, a gente vê também que o ruído de rodagem é um ruído agradável. Ele não é um nível de carro super luxuoso, apesar de estampar a marca Volvo, que é uma marca no Brasil que foi já meio que consagrada como veículos premium. Esse daqui é vamos falar assim, que é um premium de entrada. Tanto que o pessoal da Volvo, eles acabaram comparando esse carro aqui nos comparativos que eles fizeram com outros SUVs, né, de entrada, ou outros SUVs compactos, para poder posicionar e definir até mesmo o preço do veículo e tudo que eles estariam oferecendo em termos de pacote para o usuário final. O sistema de direção é outra coisa bem interessante, que a gente desabilita o sistema de permanência em faixa.
então que a gente fica realmente com a direção na mão. São 3 níveis de ajuste que eu tenho aqui para ajustar o esforço de direção. Nós estamos trabalhando com a direção mais firme, né? Então ela é mais precisa, tem a centragem mais definida, então isso é uma coisa que agrada bastante. Outra coisa que eu percebo nesse carro é que nessa parte de curva, já no final quase da serra, você pode forçar um pouquinho mais a aceleração lateral, e você chega assim até dentro de um limite do razoável, né? E você não percebe o veículo ele acusar que está no limite dele de aderência. E uma grande vantagem de um carro elétrico, aqui nós estamos chegando já em Campos do Jordão, é que aqui é a cidade, praticamente a cidade mais alta do Brasil. E você simplesmente não tem nenhuma perda de desempenho, obviamente, porque ele não depende da pressão atmosférica para trabalhar, como fosse um motor a combustão. Entrando na cidade mesmo, aqui as vias são bem mais irregulares. Então a gente vai ver também como que ele se comporta nessas vias mais regulares, pegando as famigeradas lombadas, que são chamados de dejetos viários por nós do autoentusiastas. Olha, o carro me surpreende. E me surpreende mais ainda pela pressão dos pneus. São 44, 45 libras nos pneus. Ele trabalha com uma pressão bem alta e mesmo assim não tem... ele é bom de absorção de impacto, bom de aspereza. Apesar dele ser um projeto, né, entre a Volvo sueca e a Geely, que é a dona da Volvo hoje, chinesa, ele acaba tendo um desempenho bem legal. Ele não tem jeitão de carro chinês, está longe daquele jeitão de carro chinês mais antigo, né? Outro ponto interessante que na primeira sentada que a gente dá no carro, a gente vê, né, esse velocímetro marcando a velocidade somente em digital aqui no centro, no alto da multimídia. Assim, pô, isso aí vai incomodar, né? Vai ser difícil de dirigir o carro dessa maneira. Mas depois de 10, 15 minutos dirigindo o veículo, você já se acostuma com isso aqui no centro. Então facilmente a tua visão vem para cá, até porque esse formato meio que quadrado aqui do volante, ele não te atrai a olhar aqui no centro. Então você acaba se direcionando muito mais olhando aqui para a direita, né? Uma coisa que influencia bastante na nossa condução é aquela visibilidade 360 graus, né? Os retrovisores ali te dão uma boa visibilidade. Bom, pessoal, é isso. Já fizemos uma avaliação em autoestrada, na estrada da serra, um pouquinho de cidade. Vocês vendo aí um pouquinho das paisagens de Campos do Jordão. Para quem é de fora do estado e não conhece, é um lugar bacana de fazer turismo. Obrigado aí pela sua audiência. Siga-nos nas nossas redes sociais e até a próxima.